Senhoras e senhores, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores a retomarem os seus assentos e a mesa diretora a manter a mesma composição para darmos início à sessão comemorativa à imigração italiana. Nós temos a honra de recebê-los para esta sessão solene de entrega da comenda Nona Adélia, uma homenagem que celebra a força, a tradição e o legado cultural daqueles que contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento do nosso município. A comenda Nona Adélia é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que realizam ações e projetos de cunho social e cultural voltados à valorização da imigração italiana, reconhecendo e incentivando práticas que preservam esta herança tão significativa em Anchieta. Nós agradecemos a sua presença e convidamos todos a acompanharem conosco este momento especial de reconhecimento e valorização da nossa história. Passamos então a palavra ao presidente Renan para que ele faça a abertura desta solenidade. Boa noite mais uma vez a todas e a todos. Quero aqui mais uma vez cumprimentar nosso prefeito Léo, cumprimentar o vice-prefeito Renato. Quero também cumprimentar o professor Robin, gerente de cultura, Zé Bexiguinha, Aldina, cumprimentar a Claudiane também, daqui a pouco vai fazer uma palestra para a gente, né, Claudiane? E a vocês em especial, então, cumprimentando a mesa diretora, cumprimento também todos os vereadores que estão aqui acompanhando e participando desse momento tão importante. Quero aqui cumprimentar minha esposa Bruna também, que se encontra conosco. Então, boa noite. É com grande alegria que declaramos aberta essa sessão solene de entrega da comenda Nona Adélia, uma das mais importantes honrarias concedidas por esta casa. Esta comenda valoriza aqueles que mantêm viva a história, a cultura e a tradição que moldam a identidade do nosso povo. A figura de Nona Adélia, simboliza a força das famílias que construíram Anchieta com trabalho e dedicação. Hoje celebramos esse legado honrando quem segue esse mesmo caminho de contribuição e amor à nossa cidade de Anchieta. Agradeço a presença de todos e desejo que essa noite seja de emoção e reconhecimentos. Então, declaro aberta essa sessão solene. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. E neste momento nós queremos convidar todos a participarem de um momento cultural e educativo com a palestrante Claudiane de Fátima Ataíde Salarini, que falará sobre a imigração italiana, abordando o tema da Itália ao Espírito Santo, a jornada dos imigrantes que moldaram a nossa história. Boa noite a todos. Cumprimento os meus nobres colegas de mesa, Renan, presidente dessa casa, Léo, meu amigo Renato, demais vereadores, amigos de cá e amigos de lá. Quando o Renato convidou para a gente vir participar desse momento, junto com o querido Robinho, estavam ambos no evento na Casa da Cultura, a gente se sentiu muito lisonjeado, porque quando se fala em juntar culturas, nós estamos falando da identidade de um povo. E a cultura, para ela fazer sentido, ela tem que circular. Não adianta eu dizer que eu faço cultura, Renato, Robinho, se eu estou lá em Pongal e vocês aqui não veem a minha cultura circulando. Então, hoje nós já tivemos aqui, na sessão solene da Consciência Negra, os nossos amigos da capoeira, e daqui a pouco veremos os italianinhos também. Porque Anchieta tem essa riqueza, vereador. Anchieta tem
da montanha ao mar em menos de 30 minutos. Dali aqui eu mudo de cultura e eu mudo de traje. E isso é uma riqueza para poucos. Motivo de orgulho para a gente e de trabalho para você, prefeito, né? Que tem que estar hora lá, hora cá, e, de uma certa forma, cada vez enriquecendo e nos ajudando mais, porque não é fácil, eu sempre falo isso, fazer cultura. Então, a história da imigração italiana no Brasil, no município de Anchieta, ela não difere muito da história do negro. Aqui a gente une forças, quando a gente fala da imigração italiana, com dores, com lamúrias, com lamentos, com sofrimento também dos italianos. Tudo começou aqui em 1874, quando Pedro Trabac trouxe a sua primeira expedição para desenvolver onde hoje é o município de Santa Teresa, primeira cidade reconhecidamente de matriz italiana no Brasil, um privilégio ficar aqui no Espírito Santo. E em 1875, começaram a chegar a primeira leva de imigrantes que colonizaram as terras de Anchieta, na antiga colônia de Rio Novo. As terras devolutas dessa nossa região, elas hoje compõem os municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Piúma, Venda Nova, Vargem Alta, Castelo, mas em 1875 era um monte só de terra, fazia parte da colônia Rio Novo. E essa colônia Rio Novo, ela foi dividida em 5 grandes territórios. O primeiro território, onde hoje está o município de Rio Novo. O segundo território, hoje pertence às terras do nosso município, Anchieta, parte de Alfredo Chaves até a Ponte da Canela. Temos o terceiro território, onde hoje parte do município de Vargem Alta, de Iconha. Quarto território, parte do município de Alfredo Chaves, também com Venda Nova, com Vargem Alta. E o quinto território, Anchieta, Alfredo Chaves, Guarapari, sendo que segundo território, quarto território e o quinto território ainda permanecem com essas nomenclaturas. Hoje o município de Anchieta, Alfredo Chaves e Guarapari, respectivamente. Então, de tudo isso, a gente já tem uma irmandade muito forte, né? Então, em 1875, quando os nossos primeiros imigrantes chegaram por aqui, eles desembarcavam aqui no porto de Benevente, pegavam navios menores, né? E subiam o rio Benevente até o ponto onde hoje está a Fazenda Tonheri, na época era a Fazenda Coatinga, e de lá eles eram distribuídos para os barracões de imigrantes. É muito importante lembrar, gente, que o nosso porto de Benevente ele recebeu, em média, 12 mil imigrantes italianos, uma das maiores levas. E aí vocês podem falar, foi só italiano, Claudiane, que chegou aqui? Não, claro que não. Graças a Deus, a nossa coxa de retalhos é riquíssima. Temos libaneses, temos portugueses, já existiam aqui nossos irmãos indígenas, temos portugueses, temos negros, é literalmente uma miscigenação. Uma coxa de retalhos muito bem feita, e os italianos vieram para somar. Então, em 1875, a libertação dos escravos era questão de tempo. Nós carregamos, Renato, o título vergonhoso de ser um dos últimos países a libertar os escravos. Então, era questão de tempo. Os grandes barões do café sabiam que ela viria. Grandes abolicionistas já tratavam isso. Já tínhamos a lei do ventre livre, já tínhamos a lei do sexagenário, faltava pouco. Então, o Brasil começou a criar estratégias para chamar, atrair imigrantes para desenvolverem as nossas terras e, consequentemente, tomarem posse da mão de obra que era dos escravos.
uma mão de obra barata. Assim como aconteceu com os escravos que aqui foram escravizados, africanos, nem todos os italianos eram miseráveis lá na Itália, mas aqui tornaram-se miseráveis. A Itália passava por um processo pós-guerra muito difícil, e eu sempre falo, quando a gente é convidado a sair para falar um pouquinho da nossa história, que guerra não tem vencedor, só tem perdedor. Até quem ganha, perde. A destruição, a mortandade, a doença, a pobreza, a miséria, tudo isso não faz com que a gente veja glória em ser um vencedor. Então, esses que aqui chegaram, amontoavam navios que saíam do porto de Gênova, abarrotados, alguns com famílias, outros sem família, vinham na frente para conhecer primeiro o que de tão bom o Brasil tinha para oferecer. Muitos conseguiam voltar, outros não. E em navios abarrotados de pessoas, as condições eram precárias demais, a alimentação precária, e a doença espalhava-se de uma forma vertiginosa. Muitos não completaram a travessia. Nós temos relatos aqui em Anchieta, e, se vocês me permitem falar, a gente tem uma página no Facebook chamada Museu Virtual de Alto Pongal, onde eu conto toda essa trajetória até a formação da nossa comunidade. Então, nós temos um caso aqui no município de Anchieta, de uma pessoa que nos contava que o pai dela dizia que, o pai dela, imigrante, o Carlo Lorenzini, que quando morriam pessoas, e pasmem, às vezes nem morriam, moribundos ainda, eram jogados, lançados em alto mar, como forma de evitar que a doença se espalhasse e contaminasse e matasse outras pessoas. A nona Adélia nos contava isso. Na fonte dela, a gente bebeu muita história. Quando eu cheguei em Alto Pongal, ela era uma das referências que nós tínhamos lá. Era imigrante? Não. Mas ela era filha de um imigrante que viveu todos esses perrengues em alto mar. Então, travessias que saíam da Itália, às vezes, com a ideia de chegar aqui em 15 dias, 20 dias, duravam 90 dias. Faltava alimento, faltava tudo, sobrava esperança. E aqui eu tenho uma história muito interessante para contar, que foi nos narrado pela filha do imigrante, nascido durante a nossa travessia, Albino Salarini. A senhora Maria da Penha Salarini Secom, ela dizia que um dos maiores medos do pai dela era de que eles, a família Salarini, se fosse e eles não tomassem conhecimento desse fato. Na leva de que veio a família para cá, em 1876, a mãe do Carlos, a esposa do Carlos Salarini, estava grávida e deu à luz no navio. E ela contraiu uma doença. E ela foi salva de ser lançada em alto mar por persistência e insistência do esposo. Ao desembarcar aqui, a situação dela era tão precária que moradores pegaram a criança e recolheram, enquanto ela foi para a famosa casa de quarentena, né, um pedaço da história, não só de Anchieta, mas da imigração, de maneira geral, aqui no Espírito Santo. E, pasmem, ela se recuperou. Então, quando a gente ouvia essa história, a gente se punha a pensar, quantos talvez também não iriam se recuperar? Né? Talvez ainda existia chance para quem foi lançado em alto mar. E a nona nos contava mais. Renato deve lembrar disso. Que em alguns casos, amarrava-se a alguma coisa pesada no pescoço para que esses corpos afundassem, impedindo assim que
peixes grandes, né, de alto mar viessem e colocassem em risco toda a tripulação. Então, não tem nada de bonito, sabe, vereador Renan? Nada. Hoje, a nossa comunidade é bem estruturada, graças a Deus, mas eles não viram nada disso, nada. E eu duvido que eles esperavam que fosse ver Alto Pongal como ela está hoje. Então, para nós estarmos aqui hoje contando essa história desse povo que chegou, que singrou a pé parte do 4º território, de onde desceram algumas famílias por Alto Joeba, Lorenzini, os patriarcas aí da descendência de Renato, Petri, partes que subiram pelo 2º território, pela Serra dos Dois Irmãos, como Salarini, Passamani, e encontraram-se onde hoje nós temos como referência o Morro do Diamante, a Serra do Diamante, que quase divisa com Iconha. Então, Alto Pongal nasceu ali. Nós ainda guardamos um pedacinho dessa época bonita, com o casarão dos Vettorassi, datado lá de 1928, mas bem sabemos que é muito mais velho do que isso, porque a família nos conta que as madeiras foram trazidas da comunidade de Jequitibá e transplantadas em Alto Pongal para construir novamente a casa. Nesse pequeno reduto, formou-se aí a Vila do Alto Pongal, onde tinha-se uma igreja, cuja devoção era Santo Antônio, trazida pelo imigrante Giuseppe Libardi. Tínhamos um cemitério, onde um dos moradores mais antigos da nossa comunidade, quando a gente foi ouvir a história dele, que ouvia do seu bisavô, o nono Antônio, ele dizia para a gente assim: não sei se é índio ou se é gente, mas está lá. E, pasme, nós encontramos um documento com um pedido de autorização de 1919, solicitando para enterrar uma criança nesse espaço. Uma criança que morreu, segundo um documento de próprio punho, pagã, sem nome, de gripe. De gripe, né? Então, Anchieta é um berço de história. Eu tenho certeza que, assim como a nossa italiana, a indígena, a de matriz africana, tem histórias maravilhosas para contar. Pongal não é uma comunidade que tem dezenas, centenas de famílias. Não, foram poucas famílias que lá chegaram, né? O trabalho braçal, o cortar, fazer as derrubadas das matas, eram assim que eles falavam, né? Fazer as derrubadas e dali se aproveitar de tudo. Da madeira para levantar os pilares da casa, a palha para cobrir as casas. Isso nós já estamos em Pongal, porque os Lorenzini, quando chegaram a 4º território, foi numa gruta que eles se abrigaram, até fazer a sua primeira moradia. Longe, né, dos perigos, mas, ao mesmo tempo, próximo, porque nós estamos falando de mata. E quando a gente chegou em Alto Pongal e a nona Adélia falava essas coisas, confesso para vocês que a minha cabeça não conseguia conceber que nós tivemos um rio caudaloso, tanto que Alto Pongal recebe esse nome de origem indígena, porque faz referência a Pongaí, as águas encachoeiradas batendo nas pedras. Hoje, muito pouco sobrou disso, mas temos história para contar demais. A agricultura de subsistência, hoje ela já não é mais tão presente, mas foi o que motivou os agricultores que lá estão hoje. Temos na agroindústria, nos empreendimentos familiares, um vínculo forte com essa primeira geração de imigrantes italianos natos que chegaram em Alto Pongal, que a gente diz que são os nossos primeiros pais.
E aqui eu vou avançar um pouquinho na história para fazer memória ao saudoso Edival Petri, quando teve a brilhante ideia de criar, em 2005, a caminhada aos passos do imigrante, para lembrar o trajeto que eles fizeram quando saíram do porto de Benevente e chegaram até as nossas terras. Em 2006, estávamos nós nos preparando para fazer a primeira festa da imigração italiana. E colocamos dentro daquele lugar, em determinados anos, público de 12, 15, 20 mil pessoas, para prestigiar, valorizar e levar a nossa história adiante. O que fazemos hoje? Estamos aqui com uma geração de descendentes de imigrantes italianos, levando essa história adiante, Léo. Com esses que aqui estão, nós queremos que a história que se perpetue, mas, principalmente, que ela seja de pertencimento para eles. Eles têm que saber que os povos as famílias, né, o povo ou os povos que vieram antes deles, seja da matriz africana, seja da matriz italiana, eles não pegaram tudo pronto, como nós falamos. Foi muito trabalho, né? Foi muito sangue, suor e lágrima. E hoje nós somos um pouquinho dessa herança, um pouquinho dessa descendência e brigamos para levar o nosso legado adiante. E aí, nosso conterrâneo Renato, com a sensibilidade de quem conhece a história de perto, criou a Comenda Nona Adélia. Já deixo aqui o meu agradecimento externo, porque tão importante quanto os outros, também é a cultura italiana, Renato. Robinho, vereadores, Renan. Não existe cultura pobre, não existe cultura rica. Existem culturas diferentes. E hoje nós vimos aqui, ó, mais um pouquinho, a gente estava ali no meio, né, Renato? Dando uns pulinhos também, né? Então, é um prazer. Tenho muito mais para falar, porque a professora, quando abre a boca, não para mais, né? É um prazer estar aqui. Foi um prazer. Há 34 anos, quando eu cheguei nessa cidade, fui acolhida pelos meus conterrâneos de Alto Pongal, né? Bebi daquela fonte e de lá não saí mais. Então, antes de desejar meu boa noite, eu quero mais uma vez, Léo, pedir você, Renan, que detém a nossa voz aqui na Câmara, Renato, que é nosso conterrâneo, Robinho, que está fazendo um trabalho de excelência, meu outro conterrâneo aqui, ó, Vandinho, e todos vocês que também, eu tenho certeza, têm um pouquinho de sangue italiano correndo nas veias. Olhem, zelem, invistam na cultura do município. Dificilmente nós encontramos por ali um município tão rico culturalmente falando, com fatos, com história, com memória. E pasmem vocês, desses imigrantes que chegaram em Pongal em 1875, a família Salarini ainda reserva umzinho, que hoje mora em Nova Friburgo, mas está lá, firme e forte, e ainda canta uma bela polenta, né? Então, eu deixo aqui o meu boa noite. Mais uma vez, parabéns, Robinho, parabéns, Renato, parabéns aos meus amigos vereadores, essa nobre Casa de Lei, iniciativa tão rica de estar trazendo a gente aqui para celebrar esse momento. Obrigado, boa noite a todos. E neste momento nós queremos convidar o grupo de danças folclóricas italianas Nona Adélia para uma apresentação de danças tradicionais italianas, celebrando a identidade, os costumes e a memória dos antepassados imigrantes.
Nós vamos apresentar um pouquinho da nossa história, da nossa cultura, através da dança. Esse ano, o grupo de danças folclóricas italianas Nona Adélia completa 20 anos. 20 anos que a gente está levando a cultura italiana e o nome do município de Anchieta para todo o estado do Espírito Santo. O nosso grupo surgiu quando a comunidade se preparava para fazer a comemoração ao centenário da nossa matriarca, a senhora Adélia Lorenzini Passamani, carinhosamente chamada por todos de Nona Adélia. Um grupo de jovens moças, sem pretensão nenhuma, só queríamos abrilhantar a festa do centenário da Nona. E o grupo caiu nas graças do público, e cá estamos nós, com 20 anos de história. Nós vamos tentar, né, ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Vamos começar de Manfrina? Maria, vamos nos posicionar aqui do ladinho? As nossas danças, elas são oriundas da região de onde vieram os nossos primeiros imigrantes, do Vêneto. A Manfrina caracteriza-se por uma marcação muito forte de pés e de mãos. Posso pedir para soltar a música? Então vamos de Manfrina. Nós podemos acompanhar na mão que é italiano, gosta de bater palma, né? Merecem aplausos, né? Também faz parte do nosso repertório a tarantela. Conta-nos a história, prefeito, que teve uma época que a cidade de Taranto
ela foi invadida por aranhas da espécie tarântula. E sua picada poderia ser fatal. Procurando livrar-se do veneno, as pessoas pulavam freneticamente, na esperança de que o veneno saísse junto ao suor do corpo. E assim livrar-se da morte. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas é fato que a tarantela virou a dança símbolo da Itália, e o grupo Nonadélia também tem tarantela para apresentar. Muito bem, são lindos, né? A gente queria colocar vocês para dançarem, mas como o espaço é insuficiente, nós vamos encerrar com uma manfrina, porque eu sei que tem outra sessão. Então a gente vai encerrar com uma manfrina. Podemos? O vereador Renan está dizendo que quer ver Leo dançar. A próxima, então, tá?
Muito bem. Isso é um pouquinho do que a gente tem para apresentar para vocês. Vou fazer propaganda do trabalho, Renato. Vou dar o serviço, tá, Robinho? Quiser conhecer um pouquinho mais do grupo de danças folclóricas italianas Nonadélia, nós estamos no Insta, Grupo Cultural Nonadélia, e da história da nossa comunidade, de toda a sua cultura, no Facebook, Museu Virtual de Alto Pongal. Obrigado, meus amigos. Obrigado, meus amores. Eles gostam de foto, né? Agora vocês podem sentar. Sim. Agora senta. Me permite ficar aqui com eles? Me permite ficar aqui embaixo com eles? Obrigado, tá? Neste momento, então, a Câmara Municipal de Anchieta, por meio do vereador Vandinho Salarini, que é membro da comunidade italiana, o vereador Juninho do Interior gentilmente cedeu esta homenagem para o vereador Vandinho Salarini fazer ao vice-prefeito Renato Lorenzini, que receberá, neste momento, a comenda Nonadélia. Eu peço para que ambos se dirijam aqui para frente. Obrigado, meu vereador Juninho. Poxa vida. Eu ia convidar após a foto, mas já valeu, né? Convidamos, então, para fazer a foto oficial no plenário, aqui em cima. E os parentes e amigos que desejarem fazer parte da foto também está convidada. A esposa do vereador Renato, se quiser subir, para também participar da foto. Desculpa, é o costume. Vereador Renato, é o nosso vereador de coração. O vice-prefeito Renato Lorenzini. Não é?
O Renato é formado em Ciências Sociais, pós-graduado em Planejamento Urbano e Gestão Pública, e começou sua carreira política como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma. Atuou como secretário das pastas de Infraestrutura, Agricultura e Pesca de Anchieta. Na Diretoria de Planejamento e Articulação Setorial, no Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo e na Diretoria de Meio Ambiente da CESAM. Foi vereador por 2 mandatos, atualmente é vice-prefeito de Anchieta e está como secretário municipal de saúde. Neste momento, nós convidamos, então, o homenageado, o vice-prefeito Renato Lorenzini, a fazer uso da palavra. Vou falar pouco. Buonasera a tutti. Boa noite a todos. Os vereadores aqui atrás já disseram, fala pouco, hein, Renato? Que quando o italiano começa a falar, fala demais, né? Bom, eu preparei aqui uma fala bem bacana, mas eu vou deixar aqui de lado a fala e vou falar bem rápido, porque acho que hoje é dia, né, de falar com o coração. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Renan Delfino, a qual eu sou muito grato, Renan, por essa homenagem. Como o nosso colega Robinho, eu também não esperava essa homenagem, mas eu fico muito, muito honrado e feliz, principalmente em receber das mãos de Vandinho, de Juninho, que são pessoas, né, que também conhecem e lutam pela cultura italiana no nosso município. Sim, cumprimentar o nosso prefeito Léo, agradecer pela presença. Aqui, Robinho, que é o nosso gerente de cultura, Zé Lima e Valdina, assim cumprimento toda a mesa, os vereadores Wallace, Juninho, Adson, João Orlando, Vandinho, que eu já mencionei, Rodrigo, Silvinho, Wesley, Tereza e Pablo. Quero também agradecer a presença de todos, minha esposa que está aqui, tia, familiares, Fabiana aqui representando a matriz africana, não é isso? Ao Tico e ao mestre Negão, e em nome dos dois, cumprimentar essas feras que estão aí já, eu digo assim, não sei como é que eles conseguem cantar, porque vieram do dia C de cultura, foram para São Mateus, hoje estão aqui, já a semana que vem, a derrubada do mastro. E eu queria, antes de fazer a minha fala, né, agradecer muito esse grupo maravilhoso lá de Pongal, Nona Adélia, a qual eu fico emocionado quando eu vejo vocês dançarem. Lembro de tudo, né, de toda a história da nossa comunidade, em especial Claudiane, né, isso que está aqui fazendo um trabalho voluntário, gente. Claudiane não ganha nada por isso, nem esses jovens. Vão passar a ganhar, né, Robinho? A partir desse mês, né? Para fazer seus vestimentos, para fazer investimento. E eu queria, antes de fazer a minha fala, fazer aqui, Léo, um elogio, né, ao nosso gerente de cultura, Robinho, que vem fazendo um extraordinário trabalho. Se vocês observarem, a gente respira cultura nesses últimos tempos, não é isso? Algo tão importante, a essência do nosso povo. E antes de falar da imigração italiana, eu quero pedir licença aos povos originários. E quando a gente faz uma sessão solene da consciência negra, não é para a gente festejar, é para a gente relembrar o que os negros viveram nesse país. A nossa história, como Claudiane disse aqui, também não foi história fácil, mas não chega perto
do que os negros viveram. Então, quando nós chegamos aqui, vocês já estavam aqui. E é por isso que eu peço licença para falar também dessa cultura que está no nosso município, a cultura italiana, como a portuguesa, como todas as outras que foram citadas aqui. Então, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia para a gente relembrar. Eu estou aqui também, como o Renan disse, como Claudiane disse, porque fui autor, quando vereador nessa casa, do projeto de lei da Nona Adélia, do Circuito dos Imigrantes, do Dia da Imigração Italiana, que é dia 6 de setembro. Todas estão fazendo 7 anos que nós votamos nessa casa, para a gente não deixar apagar a memória do nosso povo. Eu não vou falar aqui da vinda dos imigrantes, que Claudiane já falou muito bem, mas falar de Nona Adélia, essa mulher batalhadora. Ela morreu perguntando como é que a gente ia beber água em 2050. Ela estava preocupada como ela ia beber água em 2050, porque dizia-se que a água iria acabar, e ela estava preocupada, com 104 anos, Silvinho, como é que ela ia beber água em 2050, se não teria água. Então, a preocupação, a visão, o cuidado, a mãe que abraça essa comunidade. E quando a gente dá o nome da Comenda Nona Adélia, a gente quer fazer essa homenagem a essa grande mulher, e essa grande região de Alto Pungal, de Córrego da Prata, de Joeba, de Dois Irmãos, de Segundo Território, de Itaperoroma. Eu costumo dizer que da BR para cima, se a gente for dividir, estão os imigrantes italianos, aqui no meio, os afrodescendentes, aqui no finalzinho, na divisa, os portugueses, e aqui na sede, estou vendo aqui o ex-vereador Alexandre, também os libaneses, os sírios e tal, todos que vieram, e tantas outras culturas que vieram. Alguém disse aqui, Anchieta é rica em cultura, e é rica mesmo. E eu digo para o professor Robinho, vamos fazer um hino municipal, porque esse hino vai ficar lindo, de tanta história, de tanta cultura. E receber essa comenda hoje, para mim, significa, Claudiane, uma responsabilidade ainda maior, em preservar, em ajudar a levar a cultura adiante. Eu que comecei lá com o Edival, em 96, quando Edival, e hoje com o Léo, a gente volta de novo a fazer um curso de italiano na nossa comunidade. Em 96 e 95, 96, Edival começou um curso de italiano na comunidade, nós começamos o curso. Em 96, termina o mandato de Edival, e nós temos que ir para Iconha terminar o curso, porque o gestor na época não quis que terminássemos o curso. Então, eu também sou formado, junto com o Gelson e com a Luciana, como professor de língua italiana. E hoje, eu fico feliz, porque a nossa comunidade retoma esse curso, com o apoio do Léo, com o apoio da cultura, para a gente manter vivas as tradições, a língua, o costume, a nossa culinária, que é tão rica. E aí eu começo a minha trajetória aí, depois, como secretário de Agricultura com Edival, a gente começa os passos dos imigrantes, e aí começa a festa da imigração. Eu já cantava no coral, que existia em Pungal, que a gente tem que retomar novamente. Já cantava num coral Iconha, era um quinteto, que chamava Quinteto Azurro. E assim, então, fui crescendo com a minha família, entendendo que é importante a cultura. E alguém me disse assim, só tem 3 rapazes aqui, não é isso, para dançar. E tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu para esses meninos, para essas meninas, porque não é fácil vir aqui fazer essa apresentação. Tem a família envolvida, estou vendo aqui Martilene, tem a família envolvida, Deivinho que está aqui, que é o pai também, que vem junto, que pega junto com Claudiane, e olha que bacana a cultura viva. Então, naquele momento, a gente resgata com a festa o ponto alto, Claudiane, da nossa comemoração da cultura italiana. Depois, como vereador, todos esses projetos de lei que eu fiz, e também o circuito dos imigrantes, toda a sinalização turística, tudo aquilo que a gente pôde contribuir. Então, estar aqui hoje, vereadores, estar aqui hoje recebendo essa comenda, para mim, é uma honra, é um privilégio, viu, Vandinho? É um privilégio, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem
para levar a cultura italiana, para levar o nome de Nona Adélia, para levar esse povo, não é isso que Claudiane disse, que não viu a comunidade como está hoje. Meu avô, ele morreu com 70, um pouquinho mais que 70 anos, trabalhando. Praticamente as casas de Pongal, foi ele, junto com o finado Quinca, junto com o finado Ica, é isso, que trabalharam muito, que desbravaram as terras, e que não foi fácil quando chegaram aqui. Eram água, e foram desbravando, desmatando também para plantar, para sobreviver. E a nossa comida mais típica, que vocês muitas vezes ficam brincando comigo lá no Instagram, quando eu coloco, é a polenta. A polenta é só água, fubá e sal. Era o que tinha na época para comer. Hoje, a gente se delicia, mas na época era só o que tinha para comer. Mas hoje é a comida italiana, é o macarrão, não é isso? É tudo que a gente tem na nossa comunidade. Então, obrigado, Renan, obrigado mesmo essa casa. Estou muito feliz, sai daqui com essa missão, agora como Robinho, como Zé, como comendador da imigração italiana, para levar isso mais ainda. Então, viva a imigração italiana, viva o nosso povo, viva Anchieta! E neste momento, então, nós passaremos a palavra ao presidente da Câmara, vereador Renan Delfino, para fazer o encerramento desta solenidade e já convidá-los para, em seguida, fazermos a entrega da comenda ao empreendedor local. Obrigado, Fabiola. Renato, falar com o coração é a melhor coisa que tem, né, Renato? Que bacana ouvir suas palavras nessa noite. Para nós também é uma honra estar homenageando Vossa Excelência, assim como homenageando o professor Robinho. E é uma honra também ter um grupo de dança, assim como o grupo de capoeira se apresentou, ter o grupo de dança folclórica italiana, né, que é a Nona Adélia. Vocês, assim, são brilhantes, vocês estão de parabéns, tá, Claudiane? E eu agradeço cada palavra que você falou aqui hoje nessa tribuna. Falou com o coração também e deixou uma mensagem muito importante, que é a união dos povos. O dever nosso, enquanto representantes de poder público, mas também enquanto cidadão e cidadã de bem, é unir as forças, unir os povos, para buscar a paz que a gente tanto, né, pede a Papai do Céu e a união. A gente sabe que tem as histórias, tem as lutas, não são fáceis, mas unir as forças. Então, assim, essa Casa de Leis ela tem feito um trabalho muito bacana, corroborado sempre com o Executivo, né, apoiando sempre o Executivo para fazer as entregas, seja na cultura, na saúde, na assistência social, na educação, no esporte, em diversas áreas. E hoje, em especial, toda essa movimentação para a consciência negra, para a imigração italiana, para o empreendedor. É assim, motivo de orgulho para a gente está na sequência de 3 sessões solenes, importantíssimas, assim como a gente tem em junho o título de cidadania anchietense e comendas, que também tem um pescador, tem um agricultor, tem um professor, são diversas outras comendas importantíssimas. Então, quando a gente faz esse momento, e aí eu agradeço toda a minha equipe, toda a equipe aqui da Câmara Municipal de Anchieta, em nome da Fabiola, pelo esse empenho, mais uma vez, de estar fazendo esses eventos, e fazendo esse evento aqui, agora, nesse momento, nessa noite, esses eventos, tão bonito, tão dedicado, porque a gente sabe que é contar um pouco da história dos nossos munícipes, das pessoas que fizeram e fazem a Anchieta cada vez melhor. Então, quero aqui agradecer a vocês, desejar uma ótima noite e já convidar para a próxima sessão solene, que vai começar dentro de 5 minutos. No mais, declaro encerrada essa sessão e parabenizo mais uma vez. Viva a imigração italiana!